então, sobre a segurança jurídica no aspecto mais geral. Todos sabem que eu não sou especialista em direito eleitoral. O que, de algum modo, é ruim, mas, de outro lado, é bom também, porque um olhar de fora desse ramo de direito faz com que a gente possa perceber algumas questões que quem milita na área, às vezes, não percebe. Wittgenstein, nas investigações filosóficas, disse certa feita o seguinte, que os aspectos das coisas que nos são mais importantes ficam escondidos em razão da simplicidade e familiaridade. Um sujeito é incapaz de notar alguma coisa que está sempre diante dos seus olhos. Em função disso, me parece importante para uma pessoa que não milita na área do direito eleitoral trazer um aporte diferente de teoria do direito, que eu tenho certeza, pelo que o doutor Adriano me passou, pode ser de muita utilidade. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de usar uma metáfora. Eu gosto de usar exemplos e metáforas como um recurso didático para melhor ser compreendido. E a metáfora que eu gostaria de utilizar diz respeito à utilização do metro. Eu não sei se vocês conhecem, mas a idealização e a formação do metro tem uma história muito interessante. Até o século XVIII, simplesmente não havia uma unidade métrica uniforme. A França, por exemplo, era um país de muita criatividade, mas em virtude mesmo dessa criatividade, havia um caos. Mais ou menos 700 medidas diferentes. Dependendo da cidade, dependendo do monarca que estava no poder e dependendo dos objetos. As medidas eram as mais variadas possíveis. O dedo, a palma da mão, a distância dos dedos até o cotovelo, o braço, os braços abertos, os pés. E isso variava de acordo com o senhorio que tinha o poder de definir. De tal sorte que as partes contratantes, quando tinham que celebrar um negócio jurídico, partiam de medidas completamente diferentes. O que provocava, naquele momento, uma dificuldade muito grande de realizar comércio. Por quê? Porque os objetos a serem construídos terminavam sendo construídos com defeito na medida em que o requerente imaginava uma medida e aquele que produzia o objeto imaginava outra medida. Tudo isso dependendo do lugar, das pessoas e dos objetos. Havia uma medida para medir o chão e uma outra medida para medir o tapete que era colocado sobre o chão. E assim nós fomos até o momento em que, com o avançar das tecnologias e com o avançar do comércio, havia uma necessidade absoluta de uniformização. Porque o caráter aleatório e arbitrário das medidas que eram adotadas impedia a comunicação e impedia o comércio. Em virtude disso, foi, enfim, em 1791, formada uma comissão de notáveis da época que se encarregou de encontrar uma medida que residisse na natureza e não na morfologia humana, como se as medidas pudessem depender do tamanho do nariz, do braço ou da mão de uma pessoa. Procuraram várias formas e chegaram à ideia de que se deveria encontrar na própria terra uma medida que fosse válida para todas as pessoas. E se chegou à conclusão, por razões que eu confesso tenho dificuldade de compreender, que a unidade universal de medida deveria corresponder à
10 milionésimos de um quarto do meridiano terrestre. Era preciso, todavia, medir esta proporção. 2 pessoas foram chamadas a tentar fazer essa medição. François Chemin e Jean-Baptiste Delambre. O que eles fizeram? Um partiu de Barcelona para Dunkerque e outro de Dunkerque para Barcelona. Os dois indo um ao encontro do outro, para medir durante 7 anos exatamente quanto teria aquela unidade. E chegaram, depois de 7 anos, depois de muitos estudos, com algumas falhas, alguns acertos, a unidade métrica. Existe no Museu de Medidas francês um bastão assim, do tamanho de 1 metro, de prata, que é a medida original. E com isso, o comércio começou a se desenvolver, porque aquilo que um esperava era exatamente aquilo que o outro também estava esperando. E assim, a comunicação começou a se intensificar, as expectativas começaram a ser confirmadas, e com o avanço da tecnologia, todos os países aos poucos foram adotando. Hoje, o metro é uma unidade universal. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque a segurança jurídica é precisamente a ideia que iluminou essas pessoas para chegar a uma medida comum. O que eles queriam, com todo respeito, é que as decisões não fossem baseadas de acordo com o tamanho do nariz, da mão, do cotovelo de quem estava decidindo. Mutatis mutandis é como se os operadores do direito eleitoral não quisessem que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral fossem estabelecidas de acordo com o nariz do julgador, tamanho da mão do julgador, tamanho do pé do julgador. Eles buscavam uma unidade comum para facilitar a comunicação. Tudo isso, então, no fundo, diz respeito à ideia de segurança. E o que é a ideia de segurança? Naturalmente, é um princípio muito amplo, mas eu poderia, didaticamente, dividi-lo em 3 faces, ou 3 dimensões. De um lado, a dimensão presente. De outro lado, a transição do passado para o presente e do presente para o futuro. São 3 dimensões. Em primeiro lugar, só há segurança jurídica se o destinatário das normas jurídicas tiver condições de conhecer a regra que deve obedecer. E para que ele tenha condições de conhecer a regra que vai obedecer, estas regras precisam ser material e intelectualmente acessíveis. É daí que nós falamos em publicação das leis, publicação das decisões, intimação de decisões, citação de petições iniciais, por aí vai. Não há como o destinatário poder seguir qualquer norma, seja ela abstrata ou seja individual, se não tiver antes dela conhecimento. De outro lado, no entanto, o sujeito só pode adequar o seu comportamento àquilo que está estabelecido por uma norma se conseguir compreendê-la. E, em razão disso, as normas devem se revestir de algumas propriedades sem as quais o entendimento é impossível. As normas devem ser vertidas numa linguagem minimamente clara, suficientemente determinada, e também, por isso, não podem ser constantemente alteradas. Mas por que razão isso? Porque se o sujeito não tem condições de conhecer a regra jurídica que irá regular a sua conduta, não tem como conformar a sua conduta à regra jurídica. Trata-se de uma questão quase definitória. Só se consegue obedecer a algo se se conhece esse algo. Isso tudo
está de algum modo previsto na nossa Constituição. Embora não haja, digamos, a utilização de expressões relativamente a este dever de cognoscibilidade do direito, há várias disposições constitucionais que, digamos assim, corporificam esta ideia geral que eu acabo de mencionar. Então nós temos os princípios da legalidade, da publicidade, dos atos administrativos, nós temos os deveres infraconstitucionalmente normatizados de publicidade das leis, de intimação das decisões e por aí vai. E também, em razão da igualdade, nós temos aquilo que, dependendo do ramo do direito, se define de maneira diversa, mas é tratado como legalidade material ou tipicidade material, dependendo do ramo do direito. Nós temos no direito penal, no direito tributário. Tudo isso com palavras diferentes quer dizer apenas que as normas só podem ser adequadamente obedecidas se forem suficientemente determinadas. Como isso pode ser feito é algo que a gente vai discutir depois. Mas fica aqui esta primeira dimensão, a dimensão presente. Existem, todavia, outras duas dimensões. A transição do passado para o presente. Só há segurança jurídica se o particular que confiou no direito no passado, tendo adotado atos de disposição dos seus direitos de liberdade e propriedade no passado, não for surpreendido no presente. O direito não pode trair no presente quem nele confiou no passado. A nossa Constituição, da mesma forma, também contém uma série de disposições que corporificam esse ideal de estabilidade do ordenamento jurídico e de confiabilidade no direito. Nós temos proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito da coisa julgada. Nós temos a proibição de retroatividade das leis, a partir da qual também se pode reconstruir outras proibições de retroatividade, tanto no que se refere a atos administrativos quanto a decisões judiciais. Nós temos regras específicas, não postas na Constituição, mas no direito infraconstitucional, relativamente à decadência, prescrição, preclusão, nas suas variadas formas. Todas essas disposições têm uma ideia comum. A ideia de que o particular que confia no direito, exercendo seus direitos fundamentais com base nele, não pode ser futuramente por ele traído. Além dessa transição do passado para o presente, existe a transição do presente para o futuro. Só há segurança jurídica se o particular tiver condições mínimas de saber quais serão as consequências que serão implementadas no futuro relativamente aos atos que praticar no presente. Porque se ele for pego depois de ter exercido ou no exercício dos seus atos de disposição, de surpresa, com mudanças repentinas e drásticas de regime jurídico, ele também estará sendo traído na confiança que depositou no direito presente. É por essa razão também que a nossa Constituição, embora não tenha especificado formalmente esse mandamento de, digamos, transição moderada de regime jurídico presente para o regime jurídico futuro, contém também uma série de disposições que corporificam essa ideia geral. Princípio da anterioridade, dever de estabelecer regras de transição. A legislação prevê uma série de disposições referentes à postergação de efeitos de introdução de novas normas, e por aí nós vamos. Tudo isso quer dizer o que, então? Quer dizer que a segurança jurídica é um conjunto de ideais que garante que o particular possa compreender o direito, possa confiar no direito e possa calcular o direito.
Sem essas três dimensões, não há segurança jurídica. É natural que em cada uma dessas dimensões haja temas mais controversos. Eu vou selecionar algumas questões a partir das quais eu gostaria de tratar de alguns pontos que eu sei serem polêmicos do direito eleitoral. E eu começo tratando dessa transição do passado para o presente, ou, como muitos juristas dizem, esta dimensão de confiabilidade no direito. Fala-se nessa dimensão muito em irretroatividade e também em proteção da confiança, que nada mais é do que uma espécie de aplicação subjetivada do princípio da segurança jurídica relativamente a alguma pessoa em determinada situação. Mas, vejam, em vez de ficar aqui expondo conceitos, eu gostaria de usar um exemplo. Porque, mediante o emprego de um exemplo, eu tenho certeza de que aquilo que eu quero transmitir vai ficar mais claro. Vou falar sobre irretroatividade. Tema de conhecimento de todos, mas ainda assim eu quero explorar um aspecto que me parece muito relevante e que muitas vezes passa desapercebido no olhar de todos. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Existe uma regra válida e vigente neste Congresso, de acordo com a qual todos que estiverem presentes aqui para as palestras, que se iniciam por hipótese às 3 horas da tarde, terão direito à presença. Portanto, a regra é singela e de conhecimento de todos. Quem estiver aqui e assinar na entrada às 15 horas terá direito ao certificado. Maravilha. Vamos imaginar, no entanto, que ao final do Congresso, por alguma questão inexplicável, o organizador do Congresso resolva modificar esta regra. E a regra passará a ter a seguinte redação: só terá direito à presença e, portanto, ao certificado aquele que estiver presente às 13 horas, desde o início do evento. Aqui é que começa o problema. Desde o início do evento. Vejam, que se essa regra tiver esta eficácia retrooperante, isto é, para atingir fatos ocorridos antes do início da sua vigência, nós teremos algumas consequências. A primeira delas é uma consequência que diz respeito à dignidade humana, por incrível que possa parecer. O que qualifica, digamos, a dignidade humana do ponto de vista do direito? É tratar o ser humano como um ser humano autônomo e independente, no sentido de que o ser humano tem condições de verificar alternativas de ação, por exemplo, a alternativa A e a alternativa B, e livremente decidir qual dessas alternativas de ação quer adotar. Por quê? Porque se adotar a alternativa A, a consequência será X. Se adotar a alternativa B, a consequência será Y. Tratar o ser humano como um ser humano racional e autônomo é respeitar as suas escolhas, aquelas escolhas que foram autonomamente tomadas. Portanto, se o aplicador da norma aplicar para aquele que escolheu o curso de ação A, esperando pela consequência X, e não adotou a alternativa B, porque não quis a consequência Y, mas se o aplicador atribuir a alternativa A, não a consequência X, mas a Y, estará tratando o ser humano como um objeto, e não como um ser humano, porque estará submetendo a uma espécie de escolha forçada. Age de maneira A, esperando por X, mas recebe a consequência Y, que estava prevista para a hipótese B. Vejam que isto é tratar a pessoa como
um objeto, manipular as consequências jurídicas depois que a conduta foi adotada. Este é o problema. Porque no final do Congresso, vocês já praticaram a conduta de chegar ao Congresso. Vocês não têm mais alternativa. Não há como voltar no tempo. O tempo é implacável, ele só se move para frente. Só o tempo da memória é que se move para trás. O tempo natural é só para frente. De maneira que, se a regra for modificada com efeitos pretéritos, todos vocês serão submetidos a uma escolha, entre aspas, né, forçada. Vocês terão praticado um ato esperando por pão e receberão pedra. Mesmo se sabendo que a conduta de vocês é irreversível. O primeiro problema é o problema de dignidade. Mas qual é o segundo problema? O segundo problema, por incrível que possa parecer, é o problema de legalidade. Mas por que é um problema de legalidade? Porque a legalidade é precisamente a exigência de que todos sejam regulados por meio de regras gerais e abstratas. Regras destinadas a um número indeterminado de pessoas e um número indeterminado de situações. Todas as consequências jurídicas previstas abstrata e geralmente serão aplicadas de maneira uniforme, independentemente de quem seja o destinatário. Todo e qualquer um que se submeter ao alcance de determinada regra sofrerá indistintamente as suas consequências. No entanto, se nós admitirmos a aplicação retroativa dessa regra, como as condutas já foram praticadas e as situações já são conhecidas, não haverá mais generalidade nem abstração. Haverá perseguição ou benefício de pessoas determinadas em situações conhecidas. Porque a organização do Congresso, tendo em vista que o Congresso já ocorreu, tem condições de saber quem estava aqui às 13 horas. De maneira que a regra não será para uma classe de pessoas, nem uma classe de situações. A regra será para fulano, beltrano e ciclano, que podem estar sendo favorecidos ou prejudicados arbitrariamente, pessoalmente, sem objetividade, sem isenção, de maneira escolhida. E é precisamente isso que a legalidade quer evitar: o favorecimento ou a perseguição de quem quer que seja. Portanto, toda regra retroativa termina violando, por incrível que possa parecer, a legalidade. Mas ao violar a legalidade, termina introduzindo no seio do direito a arbitrariedade, a pessoalidade, a subjetividade, que pode ser, como normalmente é, que nós sabemos que é, um elemento contrário ao Estado de Direito, que justamente prega um governo das leis e não dos homens, com todas as consequências daí advindas. E existe, em terceiro lugar, e também por incrível que possa parecer, o problema de igualdade, porque todos se submeteram à mesma regra de chegar ao Congresso para obter o certificado às 15 horas. Essa era a regra conhecida desde o início do Congresso. No entanto, com a aplicação retroativa da regra posterior, termina-se atribuindo-se efeito a determinados atos já praticados relativamente a condições que não eram de conhecimento das pessoas. Portanto, embora todas estivessem na mesma situação relativamente à regra, serão tratadas de maneira diferente, de acordo com um elemento totalmente aleatório. A sorte ou o azar de estarem aqui às 13 horas e não às 15 horas. Porque alguém quis chegar aqui e estudar alguma coisa, porque alguém precisava falar no telefone, porque alguém estava cansado e precisava descansar, ou porque alguém eventualmente foi avisado que era bom por algum motivo, que um dia descobriria chegar às 13 horas e não às 15 horas no evento. Com essas observações, eu quero apenas destacar
que a irretroatividade não trata apenas de eficácia de leis no tempo, como se costuma dizer, como se a irretroatividade fosse um elemento menor. É um elemento extremamente importante, compõe um dos núcleos da segurança jurídica e do Estado de Direito. Então, nesse aspecto, chamou-me muito a atenção, e eu repito, eu não sou um especialista em direito eleitoral, aquilo que me foi passado relativamente à realidade do direito eleitoral no Brasil hoje. Há decisões que terminam sendo aplicadas para fatos ocorridos antes do início da sua introdução. Portanto, decisões que atingem condutas que já foram adotadas e que foram adotadas sem a consideração da nova orientação do tribunal, por uma simples razão: a decisão do tribunal então não existia. Então, a aplicação retroativa, na minha visão, é manifestamente inconstitucional. Pouco importa, como eu vim a descobrir, que essas decisões sejam feitas por meio de questões de ordem, resoluções, seja lá o que for, o modo é irrelevante. O que importa é simplesmente a circunstância de que existe uma nova orientação inexistente ao tempo em que a conduta foi tomada e que, por essa razão, não poderia ser tomada em consideração. Nesse aspecto, apenas uma observação, a mais óbvia possível: o direito eleitoral não pode ser um ramo do direito ilhado, alheio a esses princípios que são de direito constitucional. Surpreende-me muitíssimo que essas questões sejam praticadas no âmbito desse ramo e que, eu sei também, sejam praticadas com o aval do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que é mais relevante disso tudo é notar que essa aplicação retroativa, ela serve, e eu não conheço os casos, por isso falo total transparência, para beneficiar alguém ou para prejudicar alguém. Eu me recordo, até hoje, de um caso emblemático ocorrido no Rio Grande do Sul, em que um sujeito que subiu num palanque ao lado de outro político para um comício, terminou sendo atingido por uma norma, que é a lei da ficha limpa, que surgiu só 3 anos depois. Mas como é que ele podia ser atingido, e por isso ser declarado inelegível pelo período de 8 anos, com base numa norma que não existia ao tempo em que a sua conduta foi tomada? Isso é, para usar o termo técnico, um escândalo. Mas foi assim que o Supremo decidiu. Depois quis voltar atrás, e voltou de maneira capenga. Tal foi o equívoco que o próprio Supremo cometeu. Mas o essencial é compreender que nós não estamos lidando aqui com eficácia meramente temporal de normas, como se isso fosse um assunto menor. Nós estamos tratando de exercício de liberdade, de dignidade, eventualmente de propriedade, quando envolva recursos aplicados. Portanto, não se pode admitir, e eu tenho certeza, olha, certeza eu não diria, mas digamos, uma expectativa muito grande de que o Supremo, sendo provocado dessa maneira, num julgamento que tenha visibilidade, vá entender que se trata de uma hipótese não permitida pela Constituição. Não consigo aceitar isso. E digo mais, embora não seja um exemplo do direito eleitoral, é um exemplo do direito tributário. Mas no direito tributário há várias hipóteses que dizem respeito a fatos que começaram no passado, mas só foram concluídos no futuro, após a edição de uma nova lei. E o Supremo, é verdade, tem precedentes vinculantes, portanto, em ADIM, ADC ou em recursos aos quais se tem atribuído repercussão geral, no sentido de que a aplicação da nova lei relativamente a fatos que se iniciaram, mas não se consumaram antes da nova lei, não viola a retroatividade.
É verdade. No entanto, os últimos julgados têm frases como a do ministro Gilmar Mendes, de acordo com a qual o Supremo tem um encontro marcado com essa jurisprudência que precisa ser revisitada. E por que isso? Porque no âmbito do direito tributário, que é algo, no fundo, muito próximo da realidade do direito eleitoral que foi passada, o contribuinte que começa o exercício pagando um tributo cuja alíquota é 10, pode ser submetido a uma nova alíquota, vamos supor, de 20, desde que essa nova alíquota, se disser respeito a tributos periódicos sobre lucro, tenha sido publicada até o dia 30 de dezembro. Vejam que a alíquota de dia 30 de dezembro, ela se aplica ao lucro que foi oferido desde o início de janeiro do próprio ano, não do ano seguinte. Essa é a jurisprudência escandalosa do Supremo. Mas isso tem, ao longo do tempo, trazido um desconforto tão grande aos ministros, que os ministros já estão sinalizando. Temos um encontro marcado com esta jurisprudência. Voltando para o direito eleitoral, eu tenho certeza de que, depois daquela decisão muito mal elaborada, com todo respeito, da não retroatividade da lei da ficha limpa, e depois uma nova decisão tentando remediar o desacerto da anterior, do próprio Supremo, eu imagino que o Supremo, dada a sua atual composição, esteja muito sensível a essas questões de retroatividade, nessa dimensão material, e não apenas formal, que lhes estou repassando. Isso com relação à retroatividade. Existe um outro ponto que eu gostaria de explorar, que diz respeito ao aspecto que eu mencionei como sendo a dimensão presente da segurança jurídica. O direito só proporciona segurança se o direito puder ser adequadamente compreendido. E para que ele seja adequadamente compreendido, ele deve ser acessível, tanto materialmente, quanto acessível intelectualmente. É nesse aspecto que me parece o assunto deva ser enfocado, no aspecto da inteligibilidade do direito. Naturalmente que eu precisaria de muito mais tempo para esmiuçar todos os aspectos da segurança jurídica, porque nós manipulamos essa expressão com uma, digamos, certa simplicidade, mas por trás dessa expressão há uma série de aspectos que precisam ser considerados, apenas para que vocês entendam aquilo que eu estou dizendo. Segurança pode ter vários significados, pode ser certeza absoluta de conteúdo, pode ser determinação possível, pode ser determinabilidade, digamos, mais tênue. A densidade normativa pode ter, digamos, vários graus, desde a certeza absoluta até a, digamos, densidade mínima de hipóteses normativas. Tudo isso vai depender do ramo do direito, etc. E a segurança jurídica também possui várias acepções. Pode ser segurança do direito, quer dizer, o direito que é seguro. Pode ser segurança pelo direito, quer dizer, o direito proporciona instrumentos para assegurar direitos, que é uma outra coisa. Em vez de segurança do direito com letra maiúscula, pode ser segurança do direito com letra minúscula, tratando-se de direitos protegidos, eventualmente pela proteção da confiança. Pode ser segurança frente ao direito, entre outras acepções. Eu não tenho, por angústia de tempo, como tratar de todos esses aspectos, mas eu quero chamar a atenção para uma questão que eu sei que é muito bem estudada pelo Dr. Adriano, e que diz respeito à determinação ou determinabilidade das hipóteses normativas. Por que as normas devem ser minimamente determinadas? Porque se isso não for realizado, o particular não tem como se orientar. A orientabilidade do direito depende de uma densidade mínima do seu conteúdo. Ninguém obedece a algo que não consegue compreender. E aí nós temos, naturalmente, uma série de prescrições normativas relativamente a esse assunto, mas nós temos uma realidade que é muito complicada. E por quê? Nós temos uma pluralidade muito grande de fontes,
Não falo apenas do direito eleitoral, falo do direito em geral. Nós temos fontes municipais, estaduais, federais. Nós temos fontes internacionais, fontes comunitárias e até, dependendo do ramo do direito, fontes, digamos, não formais de comércio internacional, ex-mercatória, de órgãos internacionais, como a OCDE, etc. Então nós temos uma pluralidade de fontes. Essas fontes não são apenas legislativas, são fontes também do Poder Judiciário e da administração pública, através de uma série de atos que todos nós conhecemos. Não bastasse tudo isso, essas fontes vão se alterando no tempo, de tal sorte que a cognoscibilidade do direito depende não só da clareza e da determinação, mas também da estabilidade. O sujeito pode conhecer com precisão aquilo que deve obedecer, mas aquilo que conhece muda no dia seguinte. E essa instabilidade normativa contribui, paradoxalmente, para que o direito não seja adequadamente conhecido. O elemento que me parece essencial é que só haverá cognoscibilidade do direito se o direito for acessível, for estável, for determinado e for abrangente. Com isso eu quero chamar a atenção para a necessidade de regras. Nós temos, em virtude, enfim, das influências que a doutrina brasileira sofreu, talvez nos últimos 15, 20 anos, uma demasiada atenção para os princípios, que cumprem uma função muito importante, é verdade, mas uma pequena atenção para as regras. E as regras são absolutamente importantes. E por quê? Porque elas selecionam determinadas propriedades que são importantes e que devem ser consideradas e desprezam outras. Precisamente para evitar o casuísmo. Cada caso conforme determinada regra. Sem aqueles predicados aos quais eu antes fiz referência, de generalidade e abstração e uniformidade de consequências na aplicação. E por que isso é importante? Isso é precisamente importante porque se nós não tivermos regras, e se essas regras não forem suficientemente determinadas e estáveis, nós teremos arbitrariedade. Com relação a isso, eu queria só dar dois exemplos que são mencionados por um professor da Universidade de Harvard, que se chama, hoje não está mais em Harvard, está na Universidade de Virgínia, que é o Frederick Schauer. Ele apenas querendo mostrar a importância das regras no mundo moderno, traz dois exemplos muito interessantes que eu conto muito rapidamente porque o meu tempo está se esgotando. Estado de Montana, Estados Unidos, fica mais ao norte, tem um território extremamente plano, com estradas maravilhosas e um clima maravilhoso, com motoristas que se acham maravilhosos e queriam, em razão disso, revogar uma regra que era entendida como uma regra fria e calculista que estabelecia, mutatis mutandis, né, uma velocidade máxima de 100 km por hora. Como eles achavam que aquela regra terminava impedindo a liberdade dos proprietários de automóveis, etc., eles promoveram a modificação dessa regra, colocando no seu lugar o que eles chamam de standard. Os motoristas, em vez de dirigirem ao limite máximo de 100 km por hora, deveriam dirigir de maneira segura e razoável. Em 6 meses, duas coisas aconteceram. O Tribunal Estadual declarou a inconstitucionalidade dessa regra, dessa norma, né? Nós chamaremos desse princípio, por elevado grau de indeterminação, porque a matéria era reservada à lei, a lei não poderia, mesmo que indiretamente, delegar para outra fonte a resolução que ela própria tinha que tomar. Como a própria comunidade quis voltar àquela regra fria e calculista, porque na média ela funcionava melhor do que o standard. E por que isso? Porque esta forma, digamos, mais aberta de regular a conduta trazia uma alternância
dos dois lados. Os motoristas não sabiam a que velocidade podiam dirigir. Uns dirigiam 40, outros a 50, outros a 60, outros a 80, outros a 150, alguns loucos a 250. De outro lado, os agentes rodoviários não sabiam também qual critério seguir. E dependendo do guarda, dependendo do motorista do automóvel, dependendo do automóvel e de outras coisas mais que vocês podem imaginar, havia uma alternância gigantesca. Alguns eram punidos a 50, outros a 60, outros a 100 e outros não eram a 250. O resultado, entendeu-se que o melhor era voltar para aquela regra, porque na média ela funcionava melhor. Mas por que ela funcionava melhor? Porque ela assegurava algum grau de objetividade e uniformidade de tratamento. Aí vem o ponto. O casuísmo impede a segurança jurídica, porque impede o conhecimento do direito que regula a conduta e impede a previsibilidade das consequências que serão atribuídas no futuro aos atos praticados no presente. Acha-se que o casuísmo, porque examina cada caso concreto, é melhor, mas ele não é melhor. O segundo exemplo vai explicar melhor essa questão. Aeroporto de O'Hara, em Chicago. Um aeroporto que tinha regras procedimentais de revista de passageiros. Por exemplo, e com o perdão da brincadeira, aquele sujeito que viesse da Colômbia para Amsterdã, sem bagagem, de olhos arregalados, suando e andando de um lado para o outro, tendo comprado a passagem com dinheiro vivo 15 minutos antes do embarque, deveria ser revistado. E aquela senhora de bochechas rosadas, simpática, que estava levando um pacote para um parente na Europa, não precisaria ser revistada. E o que acontecia muito? Acontecia que aquele que tinha que ser revistado não tinha nada, e o que não tinha que ser revistado tinha alguma coisa. Eles fizeram um teste. Deixar as regras procedimentais de revista para fazer um exame case to case, de acordo com uma situação concreta, porque isso permitiria uma análise muito mais individualizada e, por isso, supostamente mais justa. O resultado, em 6 meses, voltaram para as regras procedimentais. E por quê? Porque os mais revistados eram os negros, os árabes e aqueles que aparentavam uma situação econômica desfavorável. Por algum motivo, a inexistência total de critérios minimamente objetivos permitia que os preconceitos que ficavam guardados aflorassem. Por que eu estou mencionando esses dois exemplos? Para mostrar que as regras funcionam numa sociedade pluralista, moderna, pós-industrial, fragmentada como é a nossa, como elementos de uniformidade. Mas uniformidade no bom sentido. No sentido de que as normas são aplicadas independentemente da pessoa. Independente do destinatário ser um senador, independente do destinatário ser uma pessoa economicamente favorecida, ter poder ou não ter poder. A regra deve ser igual para todos. Não é isso que nós aprendemos na faculdade? Pois o casuísmo de aplicar de determinado modo para uma eleição, de outro modo para outra eleição, de determinado modo para fulano e de outro modo para Beltrano, viola precisamente essa característica, não só do Estado de Direito, como da segurança jurídica, de exigir previsibilidade das consequências que serão aplicadas mediante um direito que seja minimamente seguro. E seguro no sentido de ser determinado, claro, estável e uniforme. Então vejam, os elementos que me foram passados mostram com muita clareza no juízo que esses poderes normativos que, para mim, muito curiosamente, são atribuídos à Justiça Eleitoral para que, por meio de questões de ordem e resoluções, criem normas, inclusive contrárias àquelas que o direito positivo estabelece,
esse poder normativo insere no âmbito do direito eleitoral o germe da arbitrariedade, do favorecimento, da pessoalidade. Elementos esses que são antinômicos à ideia de segurança jurídica, tratamento uniforme a todos que se enquadrem naquelas previsões estabelecidas em regras. Então, a ideia de que o direito individualmente aplicado é um direito mais justo porque adequado às circunstâncias é uma concepção ingênua. Nós vivemos hoje no Brasil, e não falo agora do direito eleitoral, num momento muito crítico, porque há, digamos, uma série de correntes doutrinárias com nomes diversos que ou advogam a prevalência de princípios sobre regras, adotam a ideia de que a justiça individual é mais importante ou mais eficaz do que a justiça geral, e também concepções que pregam, a expressão é mais rebuscada, mas ainda assim é relevante, um certo ceticismo interpretativo, no sentido de que as palavras não teriam significado algum antes mesmo de elas serem interpretadas. Então, aqueles que são adeptos da hermenêutica, outros que são adeptos do construtivismo, o nome não importa. O fato é que, para alguns, por incrível que possa parecer, a interpretação é um ato de construção por meio do qual o intérprete atribui qualquer significado a qualquer texto. Como se não houvesse, ao longo da prática jurisprudencial, um processo de densificação conceitual das palavras. Então, vejam, aí falo no âmbito que eu conheço um pouco melhor, que é o direito tributário, há determinadas palavras que, em razão do tempo, não tem como ter outro significado. O conceito de tributo, o conceito de imposto, de taxa, o conceito de renda, o conceito de receita, são termos cujo significado já foi ao longo do tempo sendo consolidado com acordos semânticos sincrônicos e parciais, de tal sorte que mesmo que haja algum âmbito de ambiguidade, de complexidade nos dispositivos, há determinadas partes sobre as quais o intérprete não tem, nem pode ter ingerência, a não ser que viole aquilo que está estabelecido. Então, é preciso cuidar com essas novidades. O Brasil é um país, com todo o respeito, e eu faço parte dele, né? É um país de doutrinas novidadeiras. Há determinados estudiosos que adoram verificar qual é o último lançamento nos Estados Unidos ou inclusive na Alemanha. Como se aquilo que pudesse ser aplicado em outros países pudesse ser transposto para o Brasil, que tem uma ordem jurídica muito diferente, uma cultura completamente distinta, sem qualquer tipo de filtro ou ajuste. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. E esse cuidado fica redobrado quando nós constatamos que o assunto sobre o qual estou aqui falando é um assunto estabelecido como prioritário pela nossa Constituição. Nossa Constituição começa com o Estado de Direito, fala em segurança, e depois fala em segurança no artigo 5º, e tem uma série de disposições sobre as 3 dimensões da segurança jurídica esparsas ao longo do texto constitucional. Há várias frases com as quais eu poderia terminar a minha exposição, mas tem uma que me parece relevante. Aquele justo filósofo espanhol radicado no México, desaparecido há muito tempo, Recasem Seixas, disse certa vez o seguinte: pode ter direito justo, pode ter direito injusto, pode ser direito de um jeito ou direito de outro, mas direito inseguro não é direito, porque a segurança é um elemento definitório do próprio direito, de maneira que, se essa segurança não é garantida no direito eleitoral, é algo que todos nós devemos procurar construir. Então, com essas singelas observações, eu agradeço a atenção de todos que me dispensaram e passo a palavra ao presidente. Perguntas? Dizer, primeiro, nós não teremos debate agora em relação à preferência do Humberto Ávila,
que irá nos fará a gentileza de também ir agora ao AB ministrar uma palestra lá. Todavia, eu gostaria só, Roberto, de fazer, eu vou inverter um pouquinho. Normalmente se faz, de praxe, uma apresentação, currículo, e depois o palestrante ministra a sua fala. No caso do Humberto, como as obras dele, sobretudo, a profundidade teórica que ele vem pensando no direito, já o antecede e já o apresenta ao público brasileiro, não só eleitoral. Então, Humberto, eu queria, em nome da Instituição Brasileira de Direito Público, em meu nome pessoalmente, agradecê-lo por ter vindo das suas tarefas para falar a um público de direito eleitoral, que não é uma área da sua militância, da sua vivência, nos brindando com essa temática da segurança jurídica e nos enriquecendo muito em termos de reflexão. Um dos aspectos fundamentais que esse fórum se propõe e que a instituição se propõe é justamente essa interdisciplinariedade para que nós possamos ter uma maior madureza do direito eleitoral e que o direito eleitoral não seja visto como direito do caso, do casuísmo, da insegurança, das mutações feitas ao gosto do momento em questões de ordem, ou em respostas a consultas, ou em resoluções, ou em decisões do caso que de repente se transformam. O que é muito comum no direito eleitoral, inclusive, nós temos tido algumas experiências, a descoberta de inconstitucionalidades tardias. Tudo se transforma, depois de décadas, em inconstitucional. De repente, por exemplo, no meio de um julgamento, o ministro resolve levantar uma questão de ordem e descobre, depois de 20, 25 anos, ou pior, depois de que o Código Eleitoral é de 65, a Constituição de 88, em 2014 se descobriu que o recurso contra a diplomação seria inconstitucional. Por quê? 3 linhas responderam. Foi o tanto da fundamentação. Ou porque seria inconveniente, ou porque seria desnecessário, fosse o que o fosse. O Supremo Tribunal Federal também nos tem dado uma aula de insegurança jurídica sobre as quais nós tanto temos falado. Então, a sua palestra hoje para a gente nos enriquece, nos engrandece, nos leva a todos que pensamos o direito eleitoral a uma reflexão maior, mais profunda, e nos deixa também uma convicção, a qual todos nós temos trabalhado. Não dá para pensar o direito eleitoral como se fosse o ramo da ciência política e não da dogmática jurídica. Como se não tivesse o direito eleitoral as suas raízes no direito constitucional, na teoria geral do direito. Então, com isso, Humberto, eu queria, em nome de todos, agradecê-lo e pedir a todos uma salva de palmas.